Continuando aqui a nossa leitura. Disponibilizar em 2 vias o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente ou responsável e prestar orientação farmacêutica com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco da técnica, né, que você vai aplicar, do medicamento, enfim, a conservação e a utilização dos fármacos e medicamentos inerentes à terapia. A conservação e utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia. Você acredita que tem farmacêutico que está falando que você não pode prescrever medicamento injetável? Você, farmacêutico, depois dessa resolução, não pode prescrever medicamento injetável. O que está escrito aqui? Vamos ler de novo? A conservação e a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia injetável que você vai fazer. Nós estamos dentro de uma resolução de injetáveis. Lendo isso, bem como as interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio em observância ao artigo tal 13 da Lei 13021, tá? Que mais? Avaliar a prescrição e, ao identificar incompatibilidades, informar ao paciente e contatar o prescritor quando for o caso. Digamos que você não é o prescritor, tá? Você tem ali a tua sala de injetáveis na tua clínica, no teu consultório, e aí um paciente soube que você pratica, né? Que você aplica injetáveis e veio com uma prescrição de outro prescritor. Então, caso, estou vendo aqui, ó, quando for o caso. Porque também tem gente que acha que nós só podemos fazer alguns tipos de injetáveis se outro prescrever, se um médico, se um dentista. Essa resolução aqui está esclarecendo que você, farmacêutico, pode prescrever. Quando você for atender o caso de uma outra prescrição que não foi feita por você, que estuda, que sabe de interações, que é um profissional que só vai praticar os injetáveis depois de saber o que está fazendo, né? Porque você é responsável. Se não foi você, foi alguém que prescreveu e você vai ler isso e identificar que existem incompatibilidades, né? Existem interações e a importância do seu correto manuseio. Aí você vai avaliar e identificar incompatibilidades, você vai informar ao paciente e você vai contatar o prescritor quando for o caso. Por quê? Porque se for você, né, não faz sentido essa frase. Então, quando você for atender uma prescrição de um outro prescritor, você deve resguardar aí que aquela prescrição está correta, que as doses estão corretas e que não tem incompatibilidades para você aplicar no teu paciente. Porque senão você vai assumir junto um risco, né, de repente aí, e vai trazer um prejuízo para o teu paciente. Na verdade, nós farmacêuticos, se nós formos aplicar, nós somos a última esperança desse paciente de perceber que existe um erro ali. Então, deixa bem claro aqui que a gente vai prescrever medicamentos. Tá aqui, tá escrito aqui, ó. Então, a gente vai montar um termo de consentimento justamente porque nós vamos prescrever medicamentos injetáveis. Letra E aqui, ó. Solicitar e interpretar exames complementares para fins de acompanhamento farmacoterapêutico sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e interpretação das fichas farmacoterapêuticas nos termos do artigo da Lei Federal 13.021. Então, é mais uma resolução que fala sobre a nossa possibilidade, o nosso dever de solicitar exames. Já é a terceira. Qual foi a primeira resolução que citou que o farmacêutico deve solicitar exames? Foi a 586 de 2013, que fala da prescrição farmacêutica. Solicitar exames para monitoramento farmacoterapêutico. Qual foi a segunda resolução que fala que você deve usar exames? A resolução de 2018, 661, que fala sobre o rastreamento, porque é a resolução onde nós vamos prescrever suplementos. E aí, para nós sabermos se estamos prescrevendo o suplemento corretamente, quais as doses, quais os ativos que o teu paciente precisa, você deve realizar um rastreamento, que é a mesma coisa que rastreio. Então, você pode solicitar exames para monitorar algum uso de fármaco e você pode solicitar exames para rastreamento, para investigação de desequilíbrios metabólicos, tá? Tem gente que fica falando que farmacêutico só pode solicitar exame para monitorar o uso de fármaco. Falta leitura da legislação, tá, gente? Infelizmente. Vamos aqui seguir em frente. Letra F. Fornecer e documentar instruções ao paciente dos procedimentos adotados, assim como orientar sobre os serviços de saúde de suporte quando necessário. Então, essas duas se complementam, ó. G. Encaminhar o paciente ao profissional competente quando o caso estiver fora dos seus limites de atribuição. Então, de repente, você pega um paciente
você faz um rastreio e você percebe, poxa, esse paciente está com uma doença autoimune, não está diagnosticado. O que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para o médico, né, lá para o médico especialista, para fazer a análise mais aprofundada daquele paciente, para fazer o diagnóstico, para entender que tipo de medicamento, se ele precisa de medicamento ou não, tá? Então, quando você perceber que está fora das suas atribuições, você vai encaminhar esse paciente. Agora, eu quero trazer uma ressalva importante aqui. A maioria dos meus pacientes, os pacientes que procuram a clínica, são pacientes que já têm diagnóstico de doença crônica, muitas vezes, diabetes, hipertensão, várias doenças crônicas, eles já têm o diagnóstico. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer tratamento complementar, como está bem descrito na Resolução 661, que fala sobre a prescrição de suplementos, tá? Então, por isso, eu posso sim prescrever de forma complementar vários tratamentos que nós temos aí do metabolismo, vários tratamentos já ativos que já foram estudados e que ajudam a equilibrar o organismo e ajudam a tratar doenças crônicas, tá bom? A gente dá para fazer uma aula só sobre a Resolução 661, hein? Essa aula tem no meu curso, né? A ortomolecular da anamnese e a prescrição. Os meus alunos lá do curso, eles têm acesso a essa resolução e a todo o entendimento dela. Vamos seguir aqui. Administrar produtos injetáveis somente quando não houver qualquer dúvida quanto à sua qualidade e ou procedência. Por isso que é interessante, né? Você sempre contatar as empresas aí que produzem, né, os nossos medicamentos, os produtos injetáveis, você ter as informações das empresas. E assim, muitas vezes algum paciente quer trazer algum produto ali para dentro da clínica. Não, os produtos têm que ser os produtos que nós temos certeza que vieram de boa procedência. Então, a gente atende prescrição de outro profissional? Atendemos, mas nós vamos aplicar o nosso produto, que é o produto que nós sabemos a procedência, que tem garantia, né, de qualidade. Está bem armazenado, está bem acondicionado. Tá bom? Continuando aqui, manter obrigatoriamente o sigilo e a confidencialidade das informações relacionadas à atuação profissional, em observância à Lei 13021 e eventuais orientações complementares da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, óbvio que você já sabe que os dados do teu paciente são sigilosos. Você leu o Código de Ética da profissão. Não leu? É uma boa ler agora. Fala ali sobre o sigilo, a importância do sigilo, e todas as informações clínicas do nosso paciente são sigilosas e vão estar no prontuário dele. Continuando, elaborar e executar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos decorrentes das atividades de injetáveis em observância à lei federal. Então, sim, faz parte, né? Quando você vai montar a tua sala, teu consultório com a aplicação de injetáveis, você já vai ter esse programa, né? O plano de gerenciamento de resíduos instalado, já pensado. Você vai organizar esse serviço para poder dar um destino correto para o lixo que vai ser gerado a partir do uso dos injetáveis, tá bom? Até a vigilância nem vai liberar a tua atuação no teu consultório, na tua sala, se você não tiver esse programa, tá? Mas eles reforçaram aqui, né, nessa resolução. Então, tudo que foi falado aqui, ó, nesse trecho que eu li para vocês, gira em torno de ter uma anamnese, de você realizar uma consulta. Então, não existe indicação de injetáveis. Vou fazer uma indicação de injetável. Por favor, consulta farmacêutica. Sentar com o paciente, fazer o rastreio, entender o caso clínico, que é o que a gente faz. Quem trabalha com metabolismo é óbvio que já sabe disso, né? Mas tô falando, né? Tô falando porque tudo que eu falo aqui tem um porquê, tá bom, gente? Solicitação de exames, termo de consentimento, prescrição própria ou de outro profissional habilitado, você pode atender, registrar os procedimentos feitos em prontuário e o programa de gerenciamento de resíduo. Fiz um resumão aqui do que foi lido até agora, tá bom? Seguimos então. Aí a gente tem aqui a linha. É impositivo que o farmacêutico possua capacitação em situações de urgência e emergência, contemplando o reconhecimento precoce de sinais e ou sintomas de complicações e intercorrências, como, por exemplo, a anafilaxia, dispondo também de um roteiro ou protocolo de ação para cada uma dessas situações. Foi isso que eu citei antes para vocês, que nós temos esse roteiro lá na sala de injetáveis, colado lá, e esse roteiro foi retirado deste manual, que é um manual para a capacitação dos farmacêuticos que vão trabalhar com a administração de vacinas e outros medicamentos injetáveis. Então, o conselho já sabia, né, que precisaria passar essas informações. Esse manual aqui, nós já temos ele faz algum tempo, tá bom? Então, a sugestão é ler o manual e entender tudo o que você deve fazer, o passo a passo que deve ser feito, para que você consiga
ajudar o paciente se acontecer algum processo de efeito adverso, alguma reação no teu paciente quando ele estiver fazendo uso dos injetáveis. Isso aqui é uma coisa que já na farmácia, né? A gente não faz aplicação de injetáveis na farmácia? Então já é uma coisa que qualquer farmacêutico que está em farmácia e que tem sala de aplicação tem que ter essa capacitação. Então não é nenhuma novidade, tá, gente? Não é uma coisa nova. Nossa, surgiu agora isso, tem que ter. Não, as farmácias estão aí há anos, eu não sei nem há quantos anos aplicando injetáveis, e a gente tem as mesmas informações que eu tenho que ter na minha sala, no meu consultório, eu tenho que ter na sala de injetáveis da farmácia, tá? Próxima linha aqui. Deve o estabelecimento de saúde dispor dos contatos disponíveis de serviços emergenciais, a exemplo do serviço móvel aqui, o SAMU, e da unidade do Corpo de Bombeiros e do hospital mais próximo. Isso fica também lá no final, né, do que fazer, do passo a passo do que fazer, lá tem os contatos. Então, o que você vai fazer? Você já detectou uma reação anafilática. Espero que nunca aconteça com você, nem comigo, tá? Detectei isso, eu vou ligar já para o SAMU e vou fazer os procedimentos ali que são relevantes enquanto eu aguardo o atendimento do SAMU, por exemplo. Um exemplo eu estou te dando que está descrito aqui no manual. Então, a lei, a nossa resolução, está reforçando a importância de você se preocupar com isso, ter esse conhecimento e essa capacitação. Continuando, artigo 6 aqui. Fica o farmacêutico obrigado a encaminhar aos sistemas oficiais de notificação, queixas técnicas, eventos adversos, pós-procedimento, ocorrências de incidentes ou erros de aplicação, incluindo a investigação de possíveis falhas no processo que possam ter contribuído para tal incidente e ou erro, consoante dispõe o artigo 13 tal da Lei 13.021. Isso não é só uma coisa válida para injetáveis, também pela via oral, né, gente? Vocês estudaram isso, né, na graduação, sobre reportar, né? Reportar as reações adversas de medicamentos ou alguma intercorrência dos pacientes, tá? Então não é só com os injetáveis isso. Continuando. O farmacêutico inscrito no Conselho Regional de Farmácia de sua circunscrição e legalmente habilitado para o amplo exercício profissional pode atuar, responsabilizar-se tecnicamente e prestar consultoria a pessoas jurídicas de direito público e privado, respeitando sempre as atribuições privativas dos outros profissionais de saúde, tá? Então aqui só que você pode também, né, prestar informações. Artigo 8. Os casos omissos na presente resolução serão resolvidos pelo Conselho Federal de Farmácia por intermédio de notas técnicas, que terão caráter vinculante após a publicação. Então, o que eles estão dizendo aqui? Caso tenha algo que precise ser esclarecido, que comece a levantar dúvidas, que comece a trazer coisas que não foram abordadas na resolução, vão ser escritas notas técnicas. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. Saiu uma nota técnica para esclarecer o tema A ou o tema B, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Pode ser que saiam notas técnicas, então cabe a nós, farmacêuticos que estamos usando essa resolução, ficar sempre de olho, ficar sempre prestando atenção para estar atualizados na resolução. E agora, gente, então finalizou, ó, ela não é longa, mas traz todas as informações que você precisa para trabalhar com os injetáveis. E olha só, eu vou fazer alguns esclarecimentos agora com base nas dúvidas que alguns alunos me enviaram. Me mandaram um texto, na verdade, um texto único aqui, que era um comentário sobre a resolução. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns erros que vocês vão perceber. Por quê? Porque vocês estão comigo aqui lendo a resolução. Quem lê a resolução percebe os erros. Olha só. Então, vou ler o comentário que foi feito a respeito. Convém ressaltar que o termo produtos, tá falando porque essa é a resolução dos produtos injetáveis, né? Que o termo produtos não se refere a medicamentos. Vocês leram comigo lá, quando falou do termo de consentimento? Tá escrito medicamentos dentro da resolução, né? Tá? Então já começa aí, já começa a dar uma... Estão felizes? Estão realizados porque estão trabalhando com injetáveis? Calma, que eu vou tirar a alegria de vocês. Não é bem assim, não. Eita, nós. Olha lá. Não se refere a medicamentos, tendo em vista que, por enquanto, todas as apresentações injetáveis de medicamento exigem prescrição médica. Onde está escrito isso? E por isso, não são abrangidas pela resolução 586. Aqui nós estamos dentro da resolução 760, tá, gente? Só para contextualizar vocês, nós estamos na resolução 760, que ela veio para regulamentar os usos de produtos injetáveis, justamente porque os produtos injetáveis, eles se caracterizam, eles são enquadrados como medicamentos. Mas eu vou dar mais detalhes depois sobre isso, tá? Então, parece bizarro, mas foi escrito por alguém, tá? Que autoriza o farmacêutico a prescrever... Então, assim, ó, eu quero lembrar você que é da estética, tá? Quero lembrar você que toxina botulínica está classificado como medicamento na Anvisa, tá? Toxina botulínica é cadastrada na Anvisa como medicamento. Então, segundo o raciocínio desta pessoa, você já não pode mais
prescrever toxina botulínica, tá? Porque ela é um medicamento. Então, ó, os produtos injetáveis com finalidade estética precisam ser regularizados como medicamento ou produtos para a saúde. No caso da toxina botulínica, ela tá cadastrada como medicamento. Nossa, tem um monte de farmacêutico aí que vai ter que vender o estoque de toxina botulínica, né? Medicamento. Ó, segundo essa interpretação aqui, não pode. Nós estamos vivendo isso, tá, gente? Faz parte. Então, aqui, um esclarecimento meu daí. Até o presente momento, não existe nenhum produto injetável que não seja enquadrado como medicamento, tá? Aí você pode ler essa resolução, ela saiu e ela colocou, foi na época do Covid, e ela colocou junto ali para você descrever, para classificar um produto injetável, ou você classificaria ele como produto biológico ou como medicamento. É por isso, ó, quero esclarecer aqui, é por isso que nós precisávamos desta resolução, porque nós sabemos que todo produto injetável, tudo aquilo que entrar pela via injetável, ele vai ser medicamento, tá? Ou ele vai ser um produto para a saúde, um produto biológico. Senão, não precisaria dessa resolução, tá, gente? Que aí nós usaríamos a resolução 586, que lá diz que nós podemos escolher a via, e foi a partir dela, desta interpretação, que a gente chegou nessa resolução 760. Foi porque os farmacêuticos começaram a levantar essas possibilidades. Não foi do nada que nós chegamos aqui a esta resolução. Então foi porque a gente foi entendendo as demais resoluções da nossa profissão que achamos necessário escrever essa resolução para justamente esclarecer sobre isso. E aí vem uma pessoa e fala que você não pode prescrever medicamento injetável. Não faz sentido. Não faz sentido, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, ó. O que é um produto injetável? Um produto injetável é uma substância que é administrada por meio de injeção, seja intramuscular, subcutânea ou intravenosa. Quais são esses produtos? São produtos utilizados para esses fins, né? Para tratar doença, né? Administrar medicamentos, para nutrição parenteral, ou entre outros. E aí aqui tá assim, ó, tipos de produtos injetáveis. Existem diversos tipos de produtos injetáveis disponíveis no mercado, cada um com a sua finalidade. Alguns exemplos incluem vacinas, e eu quero destacar que as vacinas são medicamentos, tá? Medicamentos para tratamento de doença crônica, anestésicos, hormônios, entre outros. E aí eu coloco aqui, ó, para você saber que as vacinas, elas são medicamentos. Então, peraí, eu achava que eu podia prescrever, né, podia fazer a vacina, tem uma resolução só para falar disso, né, do farmacêutico. Agora eu tô sabendo aqui porque alguém analisou e disse, não sei da onde, tá escrito isso na resolução, gente, que farmacêutico não pode prescrever produto injetável. Tá definido isso na resolução? Eu não li. Você leu comigo, né? Você também não viu, né? Então, olha só, produtos injetáveis destinados a fins estéticos devem ser registrados na Anvisa como medicamentos, né? Ou produtos para a saúde, nunca como cosmético. E sendo um produto injetável, por isso que deu essa confusão aí que vocês viram, né, na mídia, que algumas empresas tinham escrito produtos injetáveis como cosmético, justamente porque o produto cosmético, ele nem precisa de prescrição muitas vezes. Agora, um produto injetável, ele sempre vai ser de prescrição. Por isso que nós temos aqui uma resolução falando sobre a prescrição para o farmacêutico. Senão não precisava dessa resolução. O número de registro dos medicamentos sempre começa com 1 e os produtos para a saúde sempre começam ou com 1 ou com 8 lá na Anvisa, quando você vai consultar, né? E aí eu coloquei aqui para vocês verem uma consulta que eu fiz da toxina botulínica, né? Com o registro iniciado em 1 aqui. E aí eu queria fazer um comentário sobre as vacinas também. Então, as vacinas são medicamentos. De onde eu tirei isso aqui? Do manual de vacina, né? As vacinas são medicamentos, vocês leram comigo? Imunológicos que contêm uma ou mais substâncias e tal, o conceito aqui. E olha só, algumas vacinas podem ser aplicadas na farmácia sem a necessidade de receita médica. Segundo a Anvisa, todas as vacinas que estão na PNI, Programa Nacional de Imunização, podem ser aplicadas diretamente na rede privada, com o paciente pagando pela vacina. E aí seria o farmacêutico que estaria prescrevendo, então, essas vacinas. Mas aqui, segundo o raciocínio desta pessoa, não pode. Porque, como assim um farmacêutico está prescrevendo um medicamento injetável? Por isso, gente, eu estou fazendo essa aula. Se fosse uma coisa que tivesse tranquilo, que todos os farmacêuticos já tivessem assimilado o que é trabalhar com injetáveis, tivessem interpretado a legislação e seguido a vida, eu não estava aqui. Mas aí eu tô aqui porque é muitos absurdos que estão sendo ditos. Olha outra coisa que veio do mesmo comentário.